Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Deixa eu te falar uma coisa. O senhor tá inelegível. O senhor tá prestes a ser preso. O senhor ainda acha mesmo que vai ser candidato? Consciência tranquila. Fala, seus mal diagramados! Nunca imaginei que veria uma cena como a que aconteceu nesta semana, mas também eu não posso esquecer que no Brasil tudo é possível. Um colunista de fofoca entrevistou um ex-presidente. E embora tanto Léo Dias quanto Jair Bolsonaro sejam pessoas detestáveis, admito que me diverti um bocado com o jornalista tirando o mito para a merda o tempo inteiro e o inelegível ainda jurando que arrasou, só porque enveredou pelo caminho da sinceridade extrema. O que sempre gera bons momentos, porque como ele nunca prezou por ser uma pessoa pública séria, e sim um tiozeira subcelebridade que bem poderia ser um Uber revoltado com tudo que tá aí, o imbrochável admitiu que é broxa, entregou qual filho não conversa com a Micheque e se complicou inteirinho ao tentar emplacar uma teoria de que a esquerda organizou o 8 de janeiro ao mesmo tempo que defende a anistia e a inocência dos participantes. Uma confusão mental típica de uma família cujo elemento menos burro é o Flávio Bolsonaro, que não consegue falar espetacularização. Mas além dessa entrevista pavorosa que leva o Jair para um patamar mais baixo que o início da sua carreira nos palcos da Luciana Gimenez, a semana ainda teve a revelação de diversos áudios que comprovam que a trama golpista de fato existiu, mas a gente se livrou porque todos os envolvidos são muito incapazes e não conseguiram convencer nem as Forças Armadas, instituição sempre empolgada com a possibilidade de tomar o poder. E nos últimos dias ainda tivemos ex-capa da Playboy e dançarina em trajes sumários, feiticeira reclama da promiscuidade do carnaval, Marcos Duval surta e pede que Estados Unidos invadam o Brasil, e São Paulo consegue ter os piores vereadores do país. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Não perca o final deste vídeo que tem uma dica muito especial para você que está precisando fazer uma grana extra. Começando os piores vídeos da semana. Pode ser que o Jair nunca seja recolhido a uma prisão com celas mais lotadas que a estação 100 em horário de pico, com surto de sarna e tuberculose, e no qual ele precise de cigarro e do cu para conseguir algum conforto. Mas vê-lo se humilhar em uma entrevista com o Léo Dias já me satisfaz. Mesmo que o papo tenha alcançado um público típico de jogo transmitido pela Cazé TV, o resultado não foi uma goleada para ele não. Muito pelo contrário. Diferentemente da mídia tradicional, que ainda precisa ter algum respeito diante de um ex-chefe de Estado, o fofoqueiro do SBT tratou o mito da maneira que ele merece. Como se fosse um tiozão tosco de terceira idade que passa o dia no Facebook, chavecando novinha e mandando petista ir pra Cuba. E o pior é que ele não liga de ser muito diferente desse perfil também. No papo, se complicou todo criando teorias falaciosas sobre o 8 de janeiro. Foi zoado pela derrota em 2022 e ainda assumiu que o imbrochável é na verdade broxa. Se continuar nessa toada de dar entrevistas para comunicadores de entretenimento, em breve, muito em breve, estará no Redcast, assumindo que não é incomível porque já rifou a bunda no quartel para trocar de carro em 1983. Só sobre ser imorrível que ele não precisa provar nada. A cara putrefata, cheia de melasma, a perna nojenta com erisipela e as tripas disfuncionais já entregam que um pé já está bem no fundinho da cova. De 0 a 10, seja sincero, Bolsonaro. A relação tá como? 10, numa boa. Mas tô quase falando aqui. Fala agora. Agora é chip. Pelarada aí, tá certo? Fala. Tá? Você faz esse negócio aí, o que eu chamo de chip? O cara bota umas pastilhazinhas aqui atrás. 20 dias depois você começa a... Opa, 20 dias já bate. Já. Vamos falar sobre a possibilidade para 2026. Por enquanto, nuvens aí estão bastante carregadas no céu pra mim. O que é nuvem carregada? Se der uma trovoada aí, pode ser arrastado aí na enxurrada aí. Tá certo? Aquilo ali foi o quê? No meu entender, a minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas foi um ato de...
Vandalismo. Não de tentativa de golpe. Não de jeito nenhum. Você vai dar golpe num prédio, sem nada. Você acha que eles, coitados, com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, vovós... Coitados mais ou menos, né, presidente? Quem estava coordenando esse pessoal? Tinha que ter o comandante. Não, claro que tem. Eu quero saber se o senhor me diga quem é o comandante. Não tem. Mas não dá pra chamá-los de coitados. Não, são pobres coitados. A gente zoa o Bolsonaro, mas a vida dele deve ser boa demais. O cidadão recebe uma bolada de grana pública mensalmente e ainda tem o direito de viajar de graça para conhecer o país todo, enquanto finge para o gado que trava um combate de 72 horas contra a fraude nas urnas. Inclusive, eu gostaria de entender por que ele faz tanta questão de concorrer no ano que vem se as urnas estão manipuladas em favor da reeleição do Lula. Mas enfim, eu não vou me esforçar para compreender as contradições do discurso bolsonarista. Melhor mesmo é acompanhar os bons momentos gerados pelos populares sempre que essa desgraça ousa pisar em Pernambuco. Por mais que o Estado também eleja algumas figuras lamentáveis, é verdade que o povo por lá reage ao mito das formas mais espirituosas possíveis. Ao tentar ser simpático com moradores de Vitória do Santo Antão no recebimento do título de cidadão honorário de um lugar que ele sequer sabia da existência até então, Jair não só errou o gentílico da cidade, como ainda achou que seria engraçadão chamar pernambucano de cabeça chata e insinuou que o vereador que lhe concedeu tal honraria é viado. É o combo completo da idiotia do tiozeira de boteco. Homofobia festiva, xenofobia freestyle e burrice convicta. Sorte que não tinha mulher envolvida, porque eu não quero nem pensar na piada envolvendo buceta que ele arranjaria de improviso. Já na capital, Recife, Bolsonaro sentiu o carinho da torcida de duas maneiras. Foi recepcionado por uns 12 apoiadores e ainda recebeu empolgados elogios de uma galera que estava por perto. Infelizmente, se essa mesma situação fosse no sul ou no centro-oeste, ele não poderia nem entrar na banheira do hotel, porque algum cidadão mamador das bolas do mito correria o risco de morrer afogado. Meus conterrâneos, já que eu sou agora vitorense. Vitorense é foda. Não tem Vitorense é pra tomar no velho. Faz isso não, alguém tira o ouvido dele que é vitoriense. Puta que pariu. Postura. Todo mal vai cair sobre terra. Vai ser preso, vagabundo! Vai, bandido! Vai, bandido! Na noite de domingo, o Fantástico apresentou uma série de áudios inéditos relacionados ao 8 de janeiro. O material tem sua importância do ponto de vista probatório sobre a tentativa de golpe após a vitória de Lula em 2022. Mas é involuntariamente cômico também, pois mostra como as pessoas envolvidas não seriam capazes nem de dar golpe nos parentes que deixaram de se falar por conta de um terreno irregular deixado de herança pela avó numa cidade que só se chega após viagem de 9 horas em um catamarã. Mauro Cid, que trocou uma carreira militar para ser office boy do Jair Bolsonaro, admite que eles chamaram hackers, especialistas e ninguém conseguiu comprovar as fraudes nas urnas. E, como Léo Dias disse, não tinha como perder, mas perdeu mesmo assim. E neste exato momento, Cid poderia ter largado a paixão platônica pelo presidente e tomado uma atitude madura. Denunciar a farsa ou ao menos pular fora para salvar a própria pele. Não fez nenhuma coisa nem outra. Talvez com a esperança íntima do golpe dar certo e ele finalmente deixar de ser apenas um Smither com farda militar. Não rolou. E em declaração emocionada no depoimento concedido em março passado, Cid chorou, lamentou a abreviação da sua carreira antes de ter conquistado tudo que poderia e ainda revelou que a filha foi alvo de bullying na escola e ficou um ano afastada dos estudos porque a história do golpe militar virou piada entre alunos e professores. Muito tocante, mas eu não tenho o mínimo de dó. Quem colocou tudo a perder e a filha nessa situação foi ele. Se tivesse dado certo, quem estaria chorando agora éramos nós. Fora que não é o fim do mundo. O mano tem só 45 anos. É saudável. Mete um Uber na rua, como muitos engenheiros desempregados nessa idade, e recomece a vida. Ou você é melhor que os civis, Mauro Cid? Não precisa responder, tá? Tenho certeza que você acha que é.
Cara, esse é o grande problema de tudo. Essa tal da prova aí, a gente tem 1 milhão de provas já. Acho que só eu já conversei com uns 10 caras que têm provas cabais, que foram, né, o Coronel Câmara, o FE, tu conhece, já deve ter gostado com uns 200. A gente analisa tudo, vai falar, leva para MD, traz especialista, e não tem prova nenhuma. São números que realmente parece que só que você não consegue dizer o que houve, né? Não tem nada. A gente, né, para esse segundo turno fez muito mais que isso e não teve nada, nada que você pudesse dizer, ó, teve um movimento, né, diferente aqui nesse sistema aqui. A Polícia Federal, acho que ela sempre me tratou com muito respeito ali, por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, mas nunca houve uma pressão, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, se não falar você vai perder, veja bem que você vai falar. Ele tem a tese investigatória dele, eu tenho a minha versão. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás. Enquanto Cid chora e tenta, em vão, nos comover, Marcos Duval, outro envolvido no golpe, reapareceu alucinado nesta semana em um vídeo de 10 minutos, no qual ele pisca apenas 14 vezes. Não vou ser leviano de insinuar nada, mas me lembrou bastante o Léo Dias. Dito isso, o suateiro reapareceu no melhor estilo senador capixaba, fazendo denúncias emocionadas para uma câmera aleatória, o que Magno Malte já havia realizado anteriormente para a filmadora do sistema de segurança da portaria do prédio. O ponto alto do vídeo é Duval entrando em desespero sobre não poder agir contra a situação do Brasil atualmente e apelando para que os Estados Unidos invadam o país e coloquem Lula e Alexandre de Moraes em seus devidos lugares. Se fosse um doidinho de bairro sem mandato, seria apenas tragicômico. Mas como é senador, o certo seria tratar essa postura como um crime contra a soberania do Brasil, o que é irônico, vindo de um político que pertence a uma ala ideológica que jura ser patriota, ao mesmo tempo que implora por uma intervenção externa. Mas o final do vídeo fica ainda melhor, porque depois de todo o desabafo, o suateiro acaba por admitir que está nessa paranoia por ter sido abandonado por todos e estar curtindo uma solidão, que em bom português significa que pirou por falta de xota ou de manjar o Flávio Dino. Independentemente desses palermas misturarem medicamentos e bebidas alcoólicas antes de ligarem suas câmeras, passou da hora de gente como ele e Eduardo Bolsonaro perderem os mandatos. Inclusive o Bananinha apareceu como líder de pesquisas para o Senado em São Paulo no ano que vem, mas até hoje a única coisa que ele fez pelo estado foi incluir Ayrton Senna na galeria de heróis nacionais e passar o resto dos seus 10 anos como deputado federal defendendo interesses pessoais nos Estados Unidos. Baita de um vagabundo, e se você é de direita e discorda de mim, é outro vagabundo. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que o pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos um golpe? Não aguento mais ficar em casa, solidão. Não aguento essa solidão. Não aguento. Estava com saudades das histórias de bastidores da Joyce Hasselman. Após um período tentando emplacar como influenciadora fitness por meio da venda do protocolo JH e de fracassar tendo menos votos que o Alexandre Correia na disputa por uma vaga de vereadora aqui em São Paulo, ela voltou a atuar como jornalista do My News e fazendo o que sabe de melhor, que não é plagiar, mas sim expor as vísceras dos bastidores do governo Bolsonaro na época em que ela era deputada federal e cabo eleitoral do MIT em tempo integral. Não só isso, aparentemente, Joyce também foi a pessoa que mais tomou golpes nessa turma de caloteiros. Além de ter emprestado roupas que a Carla Zambelli nunca devolveu, Joyce contou que outras mulheres também tinham a mesma falta de caráter. Ao comentar a possibilidade de Michelle ser lançada como candidata à presidência, a ex-parlamentar revelou que a ex-primeira-dama
tomou o dinheiro emprestado dela e até hoje sequer cogitou em devolver a quantia. Além disso, ela reforça o que já era imaginado. Apesar de vender imagem de santa em público, nas internas, Michele tem a boca mais suja que a ficha corrida do Oruan, além de ser menos preparada que o próprio marido. Essa parte é dispensável dizer por ser óbvio. O interessante, quando a Joyce resolve falar, é expor o quanto essa galera é trambiqueira e cometedora de pequenos delitos no cotidiano. Gostaria que a senhora analisasse para a gente qual a avaliação que a senhora tem de Michele Bolsonaro na perspectiva de ser uma possível sucessora de Jair Bolsonaro, visto que ele está impedido aí de concorrer. A Michele Bolsonaro seria o poste do Bolsonaro, assim, porque ela não tem capacidade intelectual nenhuma, não que ele tenha grandes coisas, mas pelo menos ele teve um tempo de experiência na Câmara, né? Ele foi treinado ali meio no fazendo a coisa. A Michele Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Assim, todo esse personagem que ela apresenta, de boa moça, de pessoa fofinha, né? Olha, eu sou cristã. As coisas que ela diz, as coisas que saem da boca dela, as palavras os palavrões, ela é um horror, é um horror. É um horror. Quem vê aquela mulher num palco, numa igreja, orando, né, acha que, nossa, realmente ela é uma santa. Gente, ela é um horror. Joyce ficou de fora da Câmara de Vereadores de São Paulo, mas por incrível que pareça, Adriles Jorge e Forjado na Guerra entraram. Esse último, inclusive, foi o vereador mais votado da história da capital. O que dá a maior tristeza quando paramos para analisar o que eles apresentam enquanto políticos. Em um mês de mandato, Adriles ainda não compreendeu que precisa se preocupar com questões mais cotidianas, como enchentes e mato alto em pracinha, mas prefere aparecer comentando um vídeo em que William Bonner diz que evita eventos públicos para não ser hostilizado por bolsonaristas. Eu acho que alguém, ou a esquerda ou a direita, vai me hostilizar. Agora, eu tenho que dizer, show da Blitz, não vou, porque basta um. Num teatro, num avião, num aeroporto, basta um levantar a voz, fazer uma graça, com o celular na mão filmando, eu arruíno o show, eu arruíno a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo. Quem constrange, quem destrói o meio da civilização é gente que eventualmente descamoteia e faz apologia à ditadura real que a gente está vivendo. O William Bonner é exatamente o porta-voz da ditadura que a gente está vivendo hoje. Ele é o porta-voz da reascensão de um condenado que liderou os maiores processos de corrupção da história da humanidade de volta ao Brasil, que arruinou a economia do Brasil. Então, se o William Bonner tivesse cumprido minimamente o seu papel de jornalista e não de militante, de assessor de ditador, de assessor de ladrão, ele teria uma vida absolutamente normal nas ruas, como tem a maioria das pessoas públicas do Brasil. Só que tem algo pior que o Adriles e sua voz tentando fazer análises geniais e oferecendo só um monte de clichês para viralizar no TikTok. Eu tô falando do Lucas Pavanato, vulgo Forjadão. O rapazote formado nas fileiras do MBL e contrário à escala 6x1, durante o mesmo período de mandato do Adriles, já conseguiu arranjar um atestado após trabalhar 6 dias e parar no hospital para tomar soro, o que é esperado de quem nunca teve um autógrafo na carteira de trabalho e só sai da casa dos pais quando arranja uma mamata no estado para se sustentar. Super interessado nos problemas da cidade, compareceu ao podcast Inteligência Limitada para debater com o professor Gustavo Machado e provar sua falta de profundidade, não importa qual for o tema discutido. Prova inequívoca disso é que ele levou para a conversa o boneco Abortinho, que recentemente foi registrado pela Abortoys como Abortilson e já está à venda em todo o país para direitistas sem conteúdo tirá-lo do bolso como um super trunfo sempre que se sentir encurralado por um debatedor que demonstre superioridade. Se o boneco não tiver efeito, em casos assim, sempre estarão disponíveis as cartas Celso Daniel, Adélio Bispo e mas e o Lula, hein? Para tentar vencer o oponente de forma apelativa. Patético, dono de um olhar imbecil e ainda mais burro que o Nicolas Ferreira. Você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. É isso.
Perfeito. Uma história do capitalismo que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, guerras do ópio na China, também levou milhões de mortes. Processo de colonização na África, milhões de mortes. Ruanda é um caso assim estrondoso, que eu convido vocês a conhecer melhor. Mais de 2 milhões de mortes. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira. Os menores números a 40 milhões de mortes. Chega até a 100, a depender do historiador. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram. Nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética, sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. Se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Eu sou totalmente favorável ao aborto, não tem genocídio algum, as pessoas não nasceram, como ele disse, a pessoa ainda não existe. Somente em base a uma premissa religiosa, a pessoa pode lidar com isso, né? Você acabou de defender isso. Um bebê assim, totalmente formado, igual esse aqui, ele disse que ele não é um ser humano desenvolvido o suficiente, que ele não pode ter os seus direitos garantidos e que ele pode ser morto. Então a mulher foi irresponsável, teve relações sexuais irresponsáveis, ela vai lá e mata para se livrar do problema. Da mesma forma que vocês matam as pessoas para se livrar do problema durante as revoluções comunistas. Você é um homem sem apego pela vida, que em nome da ideologia sacrifica vidas. Vidas humanas, vidas inocentes. O defensor do fraco, do pobre, olha só, do oprimido. Mas uma vida que não pode se defender, que não tem como falar, que não tem como se expressar, que está indefesa, oprimida pelo mais forte, ela pode ser descartada em nome do egoísmo. Que você diz criticar o capitalismo. Então, o egoísmo do capitalismo é ruim. Agora, o egoísmo na hora de matar um bebê não é. É necessário. É necessário por quê? Porque meus anseios estão acima da vida. Assim como em uma revolução socialista, os seus anseios estão acima da vida. As pessoas, para você, são meios para um fim de uma revolução utópica. Da mesma forma que um bebê, para vocês, é meio de um fim. Se ele vai ser descartado ou não, se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Você não liga porque a vida pra você tá em segundo plano. Pra mim não, isso mostra a diferença entre nós. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, um homem que defende a morte não tá no mesmo patamar moral do que eu. O movimento evangélico de fato se expande pelo Brasil, mas felizmente, por outro lado, quem não é crente costuma odiá-los. E há motivos de sobra para isso. Talvez o mais contundente seja o fato de crente ser hipócrita e gostar de cuidar da vida alheia, mesmo tendo um passado de esbórnias, orgias, uso de drogas, períodos na prisão, estelionatos e tráfico. Não tô generalizando, claro, mas é muito comum que depois de experimentar todas as dores e delícias mundanas, a pessoa acabe na igreja nem tanto porque gosta ou acredita em Deus, mas porque é a única forma encontrada para frear seus ímpetos. Quando enveredam por esse caminho, começam a fiscalizar o que cada um faz entre quatro paredes. Como o casal Vitor Belfort e Feiticeira, que gravou um vídeo nesta semana para criticar a promiscuidade do carnaval. Fosse um desses pastores conhecidos por falar bosta, mas que nunca foram vistos de fio dental em público, como o André Valadão, nem chamaria atenção. Mas Belfort já lambeu o pé da Joana Prado na Casa dos Artistas e eu lembro disso como se fosse hoje. Os dois também já fizeram ensaio sensual juntos, além da Feiticeira só ter ficado famosa por dançar em trajes sumários no programa do Luciano Huck e posar umas 8 vezes para a Playboy. Nem vou citar a obscenidade do lutador tomar um chute na cara e cair que nem merda, porque o YouTube não permite abordar temas tão pesados. Mesmo que haja uma conversão religiosa, é impossível julgar a promiscuidade de um país quando sua trajetória foi fundamental para fortalecer a putaria festiva na cultura nacional. Me desculpe. O carnaval tá chegando no Brasil, hoje chegou, sei lá, acho que é fevereiro. Mas o que a gente queria falar com você, que se diz cristão e continua pulando o seu carnavalzinho e diz que não tem problema. E aí, Vi?
um problema total, não. O maior inimigo do homem é a própria carne. E o carnaval festeja esses desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita. Então, não é um lugar que pode misturar. E se você falar com qualquer pessoa que organiza o carnaval, eles vão te contar toda a história, né? Existe ali um culto aos orixás, né? Existe ali uma consagração a deuses, onde a invocação ali a demônios mesmo acontece. É possível acusar o Trump de tudo, menos de estelionato eleitoral. O que ele prometeu, se ainda não cumpriu, pode ficar sossegado que até o fim do mandato vai rolar. E não será algo bonito e nem agradável de se assistir. A questão é que o republicano avisou mais de uma vez que o ponto focal da campanha e do mandato seria a perseguição aos imigrantes. Ninguém estava desinformado quanto a isso. No entanto, aparentemente, uma parte dos imigrantes brasileiros documentados e legais acreditaram que isso afetaria apenas aqueles que tivessem condições adversas e que junto desse discurso não haveria escalada de perseguição e xenofobia até contra eles. Uma inocência que cobra o seu preço tão rápido que deixou um povo atônito por lá. Thiago Skol, que tem um canal especializado em entrevistas com imigrantes brasileiros e é famoso pelo bordão Brasil Nunca Mais, assumiu que está chateadinho com Donald Trump, porque não imaginava que ele promoveria uma caça aos nossos irmãos latinos. Não imaginava? Desculpa aí, porque é burro, né? E ainda insiste que essa postura do presidente talvez não vá pra frente. Meu amigo, o Trump nesta semana deixou claro que quer vender visto dourado ao custo de 5 milhões para atrair só ricos e você ainda em negação de corpo. E esse é o espírito do tempo por lá. No trem, a imigrante Cíntia Rodrigues diz que foi atacado por uma Karen apenas por ser brasileira. O problema do imigrante ilegal é achar que xenofobia só vai atingir quem não tem carimbo no documento, quando, na real, basta não ter a cor e a cara certa na rua para experimentar o gostinho do chicote de Lussan no meio do lombo. Vai virar um caos o negócio da Flórida, dando poder pro policial da patrulha perguntar o seu status, levar você pra delegacia e chamar a imigração. Muita gente apoiou o Donald Trump para ele ganhar aqui como presidente, porque o Joe Biden, quando estava no poder aqui, a economia dos Estados Unidos foi de água abaixo, né? Mas a gente não imaginou que seria uma caça aos nossos irmãos brasileiros, os irmãos latinos. A gente não imaginava que, sim, Thiago, você não imaginava? Imaginava sim que ia deportar, claro, mas não imaginava que a qualquer momento, se eu virar à esquerda ali, eu posso me deparar com a imigração. Não imaginava que agora, a qualquer momento, se eu estou na Flórida, a polícia vai me perguntar o meu status migratório. Se eu decidir ficar calado, eles vão me prender, levar para a delegacia e lá esperar o ICE, esperar a imigração. Não imaginava isso. Imaginava sim que iria ter deportação, claro, mas aquelas que acontecia normalmente. Eu fui enviar um áudio pro meu namorado em português, obviamente. Uma mulher americana sentou do meu lado. E aí ela ouviu eu falando em português, e aí quando eu terminei o áudio, ela virou pra mim e perguntou de onde eu era. E ela perguntou tão normal assim, que tipo, eu respondi mó carinhosa, I'm from Brazil. Aí ela tipo, começou, parece que baixou o negócio da mulher, que ela começou a falar que agora que o Trump foi eleito, você é deportada, que a gente vem pra cá, nós latinas a gente vem pra cá pra pegar os homens delas, que a gente só tá aqui pra pegar o dinheiro deles, que, nossa, a gente foi tanta coisa, uma em cima da outra, e eu fiquei sem reação. Eu fiquei assim, tipo... Quem quer dinheiro, Oi! Eu tenho uma solução que vai te deixar milionário. Trabalhe enquanto eles dormem que você vai chegar ao seu milhão rapidamente. Coma frango sem ossos no quilo. Economize dinheiro e fique milionário. Você deve estar cansado de ouvir um monte de coach, picareta, vendedor de fumaça proferir essas frases, né? Não mal diagramado. Por isso, o que eu vou te propor aqui é uma renda extra todo mês, utilizando plataformas conhecidas dos apps de entregas e vendas de produto na internet. Não tem nada a ver com esquema de pirâmide e jogo do tigrinho. São aulas e dicas para mudar sua forma de enxergar o mundo digital. Parceiros nossos, como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli, já ajudaram muita gente a ganhar seus 200, 300, 800 ou mais por mês. E para você não entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e bater um papo comigo mesmo sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. E você vai poder testar o produto por 7 dias. Se não gostar, a plataforma devolverá todo o seu dinheiro, sem burocracia. Então, não fica comendo mosca. As ofertas são por tempo limitado. Bora!
clicando no link do nosso primeiro comentário e na descrição deste vídeo. Nos apoie, entre no primeiro comentário, na descrição, entre para o nosso Seja Membro, entre para o nosso Apoia-se, manda um Pix, manda um dinheirinho aí, eu quero um dinheiro aí, por favor, se você puder nos ajudar, vai colaborar muito com a nossa equipe, toda a nossa infraestrutura aqui da Galãs Feios, tá bom? Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram e TikTok principalmente, e se você é um desses que fica pondo som alto, no busão, na praia, no metrô, em lugares públicos, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.